Olá, guerreiros! Muito bem-vindos ao canal Arte Suave da Matemática. Eu sou o professor Anderson Cardoso e hoje vamos à nossa segunda aula de Geometria Analítica com a matéria de Equações da Reta. A gente já viu na parte de álgebra, que devem ter visto lá em álgebra, a equação da função do primeiro grau, né, que é o quê? Y igual a x mais b. Até então, para a gente aqui em álgebra, só tem essa equação da reta. Só que existem outras equações que a gente estuda aqui em Geometria Analítica. Vamos ver aqui a equação geral, a equação reduzida, que é essa da álgebra, tá? Vou ver aqui a equação segmentária, que é a que usa os pontos que a reta corta o plano cartesiano. Vou ver com vocês também a equação paramétrica e a equação que a gente gera em função de um ponto da reta e do seu coeficiente angular. Tá bom? Vamos junto! Então vamos lá, guerreiros. Equação geral da reta. A equação geral da reta é do tipo ax mais by mais c igual a zero. O macete para você ver quando a equação é a equação geral é que a equação geral sempre vai estar igualada a zero. Então a equação geral da reta, ax mais by mais c igual a zero. Como costuma cair em prova? O cara vai te falar lá, dê a equação da reta, equação geral da reta, que passa pelos pontos 1, 2, 3, 4. Pontos 1, 2 e 3, 4. Como é que a gente faz isso? A gente pode fazer por álgebra. Como é que é lá na álgebra? Y igual a ax mais b. Aí você vai chamar o x de 1, o y de 2. Vai ter uma equação. Vai chamar o x de 3, o y de 4. Vai ter outra equação. Vai montar um sisteminha, vai achar o a e o b, substituir aqui, vai ter a equação da reta. Só que aqui a gente quer a equação geral. Isso aqui é a equação reduzida. E aqui é a geometria analítica, né? Aqui não é álgebra. Então, por geometria analítica, a gente costuma fazer essa questão, esse tipo de questão, usando determinante. Então, vamos lá. Por determinante, eu tenho aqui, ó. Primeira linha, a gente bota o quê? X, Y e 1. X e Y a gente bota porque esses valores X e Y aqui vão ser esses X e Y que vão ficar na equação. Então, vou achar aqui o coeficiente de X, o coeficiente de Y e o X e o Y são esses valores aqui. E o 1 é o da coluna do Z, como eu já falei no nosso vídeo anterior de introdução à geometria analítica. Aí vem os pontos, ó. Primeiro ponto, x1, y2 e 1 na coluna. Segundo ponto, x3, y4 e 1 lá na última coluna. Montei aqui meu determinante. Igualo isso aqui a zero. Igual a zero. Daqui eu vou achar a equação geral dessa reta. Como? Vou tirar essa igualdade a zero aqui e vou aplicar aqui o teorema de Sarry para a resolução de determinante. Vou pegar as duas primeiras colunas, vou jogar aqui fora. Então aqui vai ficar x e y, 1 e 2, 3 e 4. Os produtos que vêm para a esquerda, eu troco o sinal. Os produtos que vão para a direita, eu mantenho o sinal. Então aqui, y vezes 1 dá y, vezes 1 dá y, como vem para a esquerda, menos y. X vezes 1 dá x, x vezes 4 dá 4x, como vem para a esquerda, menos 4x. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Como vem para a esquerda, menos 6. Então, os produtos aqui, ó, que tendem para a esquerda já foram feitos. Agora, os que vão para a direita. 2x vezes 2, 2x. 2x vezes 1, 2x. Como vai para a direita, eu mantenho o sinal positivo. Y vezes 1, y. Y vezes 3, mais 3y. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, mais 4, e ó, igualado a zero. Os produtos que vão para a direita também já foram feitos. Então vamos lá. Menos 4x mais 2x, menos 2x. Menos y mais 3y dá mais 2y. Menos 6 mais 4 dá menos 2. Isso igual a zero. Por convenção, a gente deixa o x positivo. Então, multiplicando toda a equação por menos 1, aqui vai ficar o quê? 2x mais menos 2y, mais 2 igual a zero. Vou dividir agora todo mundo por 2. Vai ficar o quê, então? X menos y mais 1 igual a zero. Está lá a equação geral dessa reta. Equação geral da reta. O A vale 1, o B vale menos 1, o C vale 1. Essa aqui é a reta que contém esses pontos. 1, 2, 3, 4. Beleza?
Equação reduzida, que é como nós estamos mais acostumados a trabalhar devido à álgebra, né, da função do primeiro grau. A equação reduzida em geometria analítica é do tipo y igual a mx mais p. Lá na álgebra, como é que é? Y igual a ax mais b. A gente chama o m de A, chama o P de B. Então, eu já vi também botar aqui um Q, tanto faz. Mas o M ali a gente não varia não, tá? Então, M é o A, o P é o B. Coeficiente angular, termo independente ou coeficiente linear. A equação reduzida é sempre y igual a alguma coisa. A equação geral está sempre igualada a zero. A equação reduzida é sempre y igual a alguma coisa. Então, se ele me fala na questão assim, dê a equação reduzida da reta que passa pelos pontos 1, 2, 3, 4. Aí eu posso fazer aqui a equação geral da reta, achei a equação geral. E o que eu faço agora? Eu isolo o y. Isolando o y vai fazer o quê? Vou passar esse menos y para lá, vai ficar mais y, vai ficar o que então? Que y igual a x mais 1. Então a equação dessa reta aqui, a equação reduzida seria y igual a x mais 1. Passei o y para lá, ele passou positivo, ficou então x mais 1 igual a y. X mais 1 igual a y. Tá lá. Beleza? Bom, aqui meu coeficiente angular é 1, meu coeficiente linear ou termo independente também é 1. Olha só, observa essa reta aqui. Eu tenho aqui uma reta, na cor azul, cortando meu plano cartesiano. Beleza? Então, olha só. Digamos que essa reta aqui seja a reta de equação lá na álgebra, o quê? Y igual a ax mais b. A gente vê na álgebra o seguinte, se eu quero determinar em qual ponto a reta corta o plano cartesiano, basta eu zerar uma das variáveis. Então, se eu quero determinar aqui o ponto que a reta corta o eixo y, eu zero o x, porque ela vai estar passando por y quando o x for zero. Então, chamando aqui o x de zero, vai ficar o quê? A vezes zero dá zero, 0 mais b, b. Então, quando x igual a zero, o y fica sendo igual a b. Então, ela vai cortar aqui o termo independente, vai cortar aqui o eixo y no termo independente, sempre. Sempre que a reta cortar o eixo y, ela vai cortar no valor do termo independente da função. Show? Beleza. Então se ela corta y em b, ela vai cortar x em a, não é? Não, não faz isso não. Usa a mesma ideia. Se você quer determinar o ponto que a reta corta o eixo x, chama o y de zero. E quando o y igual a zero, a reta vai estar passando em x. Então, chamando o y de zero aqui, vai ficar o quê? Ax mais b igual a zero. Vou passar o b. Vai ficar, então, que ax é igual a menos b. Logo, x igual a menos b sobre a, chamada de raiz da função ou zero da função, menos b sobre a. Então, esse ponto que a reta corta o eixo x é a raiz da função do primeiro grau, menos b sobre a. Pô, mas aí o a vai ficar triste, né? Por quê? O b tem um ponto no gráfico. O menos b sobre a também tem um ponto no gráfico. E o a? Não vai ter nada aqui? Pô, o b tem, o menos b sobre a tem, e o a não tem? Tem. Como é que é o nome do a? Como é que a gente chama o a? Né, que é o nosso m. Como é que a gente chama o m? Como é que a gente chama o a? Chama de coeficiente angular. Coeficiente angular por quê? Porque tem alguma coisa a ver com ângulo. E que ângulo é esse? Esse ângulo aqui, ó. O ângulo que a reta faz com o eixo x. O m, o nosso coeficiente angular, ele é o que em relação a esse ângulo? Ele é a tangente do ângulo de inclinação da reta. Então o m, o coeficiente angular da reta, ele é igual, ó, a tangente θ de inclinação. A tangente de θ. Olha só que interessante. Digamos que aqui eu tenho um ponto A, tem aqui um ponto B. Esse A tem coordenadas x de A e y de A. Esse B tem coordenadas x de B e y de B. Vou traçar aqui um segmento de reta unindo aqui. Esse ângulo θ, ele é igual a esse ângulo aqui, né? Ângulos correspondentes. Tenho retas paralelas, uma transversal, esse ângulo é igual a esse. São colaterais, sendo um ângulo interno e o outro externo. Vimos isso na nossa aula de paralelismo, lá em geometria plana. Tá? Então, ó, aqui eu tenho um triângulo retângulo, em que esse cateto aqui, ó, é desse tamanho. Então vai ser o quê? X de A menos x de B. Então aqui vale o x de A menos o x de B. E esse cateto aqui é igual a esse segmento aqui, que vai ser o quê? Y de A
menos o y de B. Então aqui vale y de A menos o y de B. Nesse meu triângulo retângulo aqui, em relação a esse ângulo θ, eu tenho o cateto oposto a ele, y de A menos y de B, e o cateto adjacente, x de A menos x de B. E qual é a razão trigonométrica que usa cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente. Então vamos ver aqui. A tangente de θ é igual ao quê? Cateto oposto a θ, y de A menos o y de B, sobre o cateto adjacente a θ, x de A menos x de B. Então a tangente de θ, y de A menos y de B, sobre x de A menos x de B. E quem é a tangente de θ? É o m. Então o coeficiente angular da reta é igual a y de A menos o y de B sobre x de A menos o x de B. Então, se numa questão de prova, como já caiu algumas vezes, ele te perguntar assim, determine o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos 1, 2, 3, 4. Eu posso fazer isso que eu fiz aqui para achar a equação geral, posso isolar o y para achar a equação reduzida, aí eu te falar, o coeficiente angular, que é quem multiplica o x, vale 1. Ou eu posso aplicar direto a fórmula para eu achar o coeficiente angular. Se eu quero achar o coeficiente angular da reta que passa por esses pontos, eu não preciso achar a equação da reta, seja ela reduzida ou geral. Eu vou aplicar direto a relação. Ó. Então aqui, m é igual a y de A menos y de B sobre x de A menos x de B. Mas ele me deu os pontos soltos aqui. Quem é A e quem é B? Tanto faz. A resposta não vai mudar se você chamar esse de A e esse de B, ou esse de B e esse de A. Quer ver? Ó? Y aqui é 2, y aqui é 4. Então, ó, y de A menos o y de B sobre x de A menos x de B. 1 menos 3. Então, aqui vai ficar que m é igual a 2 menos 4, menos 2. 1 menos 3, menos 2. Quanto é que dá um valor dividido por ele mesmo? 1. Está lá meu coeficiente angular. Aí, se eu trocar de posição aqui, vamos ver, ó. M é igual, chamando agora aqui de A e aqui de B, y de A menos y de B, 4 menos 2, sobre x de A menos x de B, 3 menos 1, 4 menos 2, 2, 3 menos 1, 2, 2 sobre 2, 1. Está lá o coeficiente angular sem ter que resolver as equações, descobrir as equações da reta. Beleza? Isso é muito importante para a gente. Com essas informações que a gente está vendo aqui em analítica, a gente mata também questões em álgebra, que trabalhem com equações da reta na função do primeiro grau. Beleza? Bom, equação segmentária. É a equação que usa os pontos que a reta corta o plano cartesiano. Então, olha lá, essa minha reta aqui cortou o eixo x no ponto P, cortou o eixo y no ponto Q. Eu quero determinar a equação dessa reta. Vai ser muito fácil, ó. Eu ponho x sobre o ponto que ela corta em x, mais y sobre o ponto que ela corta em y, e isso igual a 1. Então, digamos que a gente pegue uma questão assim como já caiu em prova. Ó. O cara deu isso aqui na prova DA. Aqui vale 2, aqui vale 3, e ele fala, determine a equação geral da reta na figura abaixo. Aí vem essa figura aqui. Aí você vai aplicar aqui, poderia fazer o quê? Esse ponto aqui é o ponto 0, 2, e esse ponto aqui é o ponto 3, 0. Posso pegar esses pontos, jogar aqui no determinante, resolver, vou achar direto aqui a equação geral. Beleza, vai matar a questão, não vai perder. Mas se você conhecer a equação segmentária, olha só, x sobre o ponto que corta em x, corta x em 3, mais y sobre o ponto que corta em y em 2, isso igual a 1. Faz o MMC aqui, multiplicação cruzada, porque meus denominadores são primos entre si. Então aqui, ó, 2x mais 3y, 2x mais 3y, e o MMC é o produto dos dois. 3 vezes 2, 6. Isso igual a 1. Pega esse 6, passa para lá multiplicando. Vai ficar o quê? Vai ficar que 2x mais 3y é igual a 6. Passa esse 6 para dentro. 2x mais 3y menos 6 igual a 0. Está lá. A equação geral da reta que passa pelos pontos 2 e 3 no plano cartesiano. Viu só que fácil? Muito mais rápido do que você fazer o determinante. Se você só tiver 2 pontos, vai fazer o determinante. Se você tiver os pontos que a reta corta o plano cartesiano, equação segmentária, muito mais fácil.
beleza? Vamos à equação paramétrica agora, vamos lá. Vamos lá, guerreiro, então, equação paramétrica. Equação paramétrica é aquela equação que usa um parâmetro. Então aqui, enquanto as outras equações eu tenho x e y na mesma linha, né, na mesma expressão algébrica, na equação paramétrica eu tenho x e y separados. Ó. Eles funcionam em função de uma outra variável, um parâmetro, que aqui eu chamei de t, pode ser k, pode ser qualquer coisa. Então aqui o x vale 2t mais 1, o y vale t menos 3. Trabalhar na equação paramétrica é meio complicado, é complicado de se trabalhar. Então qual é o bizu? Você pegou uma questão que porventura venha cair na equação paramétrica, joga a paramétrica para a equação geral ou equação reduzida. Fica muito mais fácil para você fazer a questão. Então qual é o bizu aqui? Ó? Isola o parâmetro nas duas equações. Se eu isolar o t aqui, deixar o t sozinho, em um lado da igualdade, como é que vai ficar? Vou pegar esse mais 1, vou passar para cá, vai ficar menos 1. Então vai ficar aqui 2t é igual a x menos 1. E vou passar o 2 dividindo. Então t vai ser igual a x menos 1 dividido por 2. Isolei o t em cima. Vou fazer a mesma coisa embaixo. Vou isolar o t embaixo. Vou pegar o menos 3, vou passar para lá. Ele vai passar positivo. Então t aqui vai ser igual a y mais 3. Repara que esse t aqui é o mesmo t que eu tenho aqui em cima. Então, se t é igual a isso e o mesmo t é igual a isso, essas duas coisas são iguais. Então, eu vou ficar aqui que x menos 1 sobre 2 é igual a y mais 3. Passando 2 para lá, multiplicando, vai ficar que x menos 1 é igual a 2y mais 6. Vou entrar com isso aqui tudo. Então, vai ficar aqui x menos 2y menos, mais 6 passa menos 6, com menos 1, menos 7 igual a 0. Equação geral da reta a partir da equação paramétrica. Aí agora eu brinco. Se ele quiser um ponto, quiser o coeficiente angular, se quiser qualquer coisa, eu vou descobrir. Tá? Equação em função de um ponto e do coeficiente angular da reta. Como é que a gente faz isso? É do tipo, y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0, onde y0 e x0 são as coordenadas do ponto que ele vai te dar. E o m é o coeficiente angular dessa reta. Então é uma questão clássica que já caiu milhões de vezes na ESA e na EA. Olha só, dê a equação da reta que passa pelo ponto 1, 2 e que forma 30 graus com o eixo das abscissas. A abscissas é o eixo x. Então vai formar 30 graus com x e que vai passar por esse ponto 1, 2. Bom, eu já tenho o ponto. Então, ó, o meu x0 da fórmula é 1, o y0 da fórmula é o 2. Só que não é o 30 graus que entra aqui. Quem é? É o m, é o coeficiente angular da reta. E a gente acabou de ver que o coeficiente angular da reta ele é o quê? É a tangente do ângulo de inclinação. E qual é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Ah, professor, não vou lembrar disso de cabeça não. Ele tem que botar na prova? Não, não tem. Não tem que botar na prova porque 30 é um dos ângulos notáveis. Então, guarda aquele quadrinho. Como é que é o quadrinho? Seno, cosseno, tangente. E aqui os ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Bota lá a divisóriazinha. Aí como é que você vai fazer? Só para seno e cosseno. 1, 2, 3. Para cosseno você inverte. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide agora todo mundo por 2. Divide todo mundo por 2. Depois que você fizer isso, tira a raiz quadrada só do numerador da fração. A raiz de 1 é 1, não preciso botar. Então aqui vai ficar raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2. Está aí o seno e o cosseno dos três ângulos notáveis. E a tangente? Pela segunda relação fundamental da trigonometria, a tangente é o quê? Seno sobre cosseno. Então se eu quero descobrir qual é a tangente de 30, de 45 e de 60, basta eu dividir o seno pelo cosseno. Então aqui, ó, 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Vou cortar o 2 com 2, vai ficar 1 sobre a raiz de 3. E racionalizando, olha lá, raiz de 3 sobre 3, como eu havia falado. Tá? Aqui, tangente de 45. Raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2. Quanto é que dá um valor dividido por ele mesmo? 1. E a de 60? Raiz de 3 sobre 2 dividido por meio. Vou cortar o 2 com 2, vai ficar raiz de 3 sobre 1, que é raiz de 3. Está lá o quadrinho. Então, ó, se ele forma 30 graus com o eixo x, e eu tenho que saber o m, que é o coeficiente angular da reta, e esse coeficiente angular da reta é a tangente de 30, 30 graus, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Então agora eu vou substituir na fórmula
os valores que eu tenho. Y menos Y0. Y0, 2 é igual a M, que é o coeficiente angular, raiz de 3 sobre 3, tangente de 30, x menos x0, e o x0 é 1. Vou pegar esse 3, vou passar para cá multiplicando, vou pegar essa raiz de 3, vou passar para lá multiplicando também, na distributiva. Então aqui vai ficar que 3y menos 6, 3 vezes y, 3y, 3 vezes menos 2, menos 6, é igual aqui, distributiva. Vai ficar raiz de 3x menos raiz de 3. Vou pegar esse bloco todo e vou passar para cá. Então vai ficar aqui, ó, raiz de 3x menos 3y mais 6 menos raiz de 3, isso igual a 0. Está lá a equação. Eu já botei essa questão aqui em simulado e teve aluno que errou porque ele chegou na resposta e achou que estava feio. Eu falei assim, pô, professor, eu achei isso aqui, mas achei que estava muito feio, eu apaguei, fiz de novo e acabei errando. Eu falei, filho, não tem que ser bonito, tem que estar certo. Se você chegou nisso aqui, revisou seus cálculos e continuou com essa resposta, é essa a resposta, tá? Não tem que ser bonito, tem que ser certo. Não se esqueçam que a prova de concurso não é feita para você passar, é feita para te derrubar, para que só os melhores passem. Então não se assustem. Você resolveu, achou aquilo ali, refez suas contas, continuou com aquilo ali, é aquilo ali. Se você refizer com outro pensamento, você vai fazer questão de errar a questão. Cuidado para você não errar, beleza? Achou isso aqui, é isso. Show, galera? Então agora façam a folhinha que está com o link disponibilizado aí na descrição do vídeo. Façam essa folha. Se você curtiu a aula, se inscreva no canal, marque o joinha aí e assinale o sininho. Marque o sininho para que você fique ciente quando subir com o próximo vídeo. E o próximo vídeo vai ser a sequência disso aqui. Vou falar de quê? Posição relativa entre retas. A gente vai aprender pelas equações quando as retas são paralelas, concorrentes ou coincidentes. Vou botar ali ângulo entre retas. Vamos aprender a calcular qual é o ângulo que as retas formam quando se cruzam. Vou botar aqui condição de perpendicularidade, quando é que as retas formam 90 graus. E vou botar aí a equação que nos dá a distância de ponto a reta e de reta a reta. Tá bom? Um beijo no coração de todos. Os